Graça e paz, irmãos. Todos estão com boletim. Quem não pegou, pode dar tempo ainda de pegar o seu boletim ali na frente, que nós vamos fazer a leitura. O tema desta manhã é: nada decidi saber entre vós. São 5 versos, mas eu gostaria que nós lêssemos juntos. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Vamos juntos? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, nós somos totalmente dependentes da Tua misericórdia, da Tua graça, para abrir o nosso entendimento para a Tua palavra. Então nós clamamos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que Cristo seja glorificado nessa manhã, que haja edificação da Tua igreja e salvação também. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos o capítulo 9 de Atos, nós encontramos ali o chamado e também o ministério, a convocação do Senhor para que Paulo anunciasse uma mensagem. E o verso 15, eu vou ler aqui, ele diz assim, Atos 9, 15. Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Então, em todas as epístolas, se você for analisar, Paulo tem uma centralidade de uma mensagem. E essa mensagem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado. Então, ele vai trabalhar todas as suas cartas essa questão. E o que nós temos visto hoje, estava até conversando com o irmão agora há pouco, é que muitos pastores, muitos mestres que estão aí na internet, não têm levado a sério essa mensagem. Eles buscam seguidores para si próprios, buscam likes e tantas outras coisas, mas esquecem de anunciar a essência do Evangelho, a centralidade na pessoa de Cristo. Então, irmão, segue aqui já o primeiro alerta. Quando nós estivermos ouvindo aí nas redes sociais alguma mensagem, observe se a centralidade desta mensagem é a pessoa de Cristo, ou se a pessoa está chamando para si. Porque se a chamada for para o pregador, é humanismo. Por isso que lá em Apocalipse Jesus está batendo a porta. E não pense que é lá fora, é uma mensagem evangelística, sim, bater e abrir, estou à porta batendo, mas é para a igreja. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas não temos ouvido esse chamado do Senhor. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça cada um de nós um mensageiro fiel dessa palavra. Amém? Vamos agora fazer a leitura aqui do boletim. Essa carta aos santos em Corinto foi escrita por volta do ano 55. Existem algumas divergências de alguns autores aqui, mas vamos ficar aqui com 55. Paulo havia fundado essa igreja em uma segunda viagem missionária, também cerca de 5 anos antes. Corinto era uma cidade grega muito importante, rica e extremamente corrompida moralmente. Era um centro comercial estratégico com 2 portos e abrigava diversos cultos pagãos. O mais famoso acontecia no templo da deusa Afrodite,
onde 1000 prostitutas cultuais serviam, e por isso a cidade era associada à devassidão. Então, se você observar nas cartas de Paulo, a carta aos Efésios, ela é muito parecida, porque lá também havia o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, e também havia lá essa questão da prostituição e de tantos outros problemas. Então não pense que se hoje a igreja enfrenta dificuldade é um privilégio nosso. É que o inimigo, ele quer destruir a igreja de Cristo. É isso que ele faz. E nós somos chamados para anunciar o verdadeiro evangelho. A mensagem que salva, Cristo e esse crucificado. Boletim. A igreja de Corinto era composta por gentios e judeus convertidos, muitos de origem humilde, mas também havia alguns abastados. Era uma igreja com muitos dons espirituais, mas cheia de problemas graves, como divisões internas e facções, imoralidade sexual, inclusive incesto, litígios entre irmãos levados ao tribunal secular, abusos nos cultos e nos dons espirituais, e havia ainda dúvidas sobre casamento, alimentos sacrificados a ídolos e a ressurreição dos mortos. Então depois você pode na sua casa pegar esses textos e ler, que você vai ver todas essas dificuldades que a igreja de Corinto enfrentava. E você vai perceber que nós também enfrentamos isso hoje. Até um adendo aqui sobre os falsos mestres. Esses dias, acho que 20/7, o Guilherme Galindo fez uma mensagem muito preciosa para a igreja, falando dos falsos mestres. Então, se você não estava aqui, entre nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, e assista essa mensagem, que você vai ser edificado. Muito preciosa. E até vou aproveitar aqui que eu vi uma história essa semana, que numa certa igreja havia um vitral no fundo, assim, atrás do pastor, onde tinha a figura de Cristo crucificado. E certa ocasião ele convidou um pastor menor, né, Márcio? Nós que somos menores, um pouco menor, e uma menininha sentada lá no banco. Ela ficou olhando para aquele pastor, e depois de um tempo ela falou assim: mãe, cadê aquele homem que fica atrapalhando a gente ver Jesus Cristo? Irmãos, o pregador não pode atrapalhar Jesus Cristo. Ele tem que anunciar a verdade. Então que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E não é só aqui no púlpito, não. É nós, nos nossos lares, no trabalho, aonde estivermos, anunciar essa mensagem. Ah, mas tem a desculpa, né? Não, o pastor que tem que pregar. Não, nós todos. Essa mensagem é para a igreja. Nós todos precisamos anunciar o evangelho. Simples. O que Cristo fez na sua vida? Quem você era? Para onde você estava indo? E agora, onde é que você está? Qual a sua identidade em Cristo? Irmãos, anunciar, pedir para o Senhor sabedoria. Tiago fala: se você não tem sabedoria, peça. Pedir ao Senhor: Senhor, eu não consigo me expressar às vezes, eu não consigo nem lembrar o texto. Tem misericórdia de mim. E Ele vai nos ensinar. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar. Boletim. Nesta carta aos santos de Corinto, Paulo mostra que a verdadeira sabedoria está na cruz de Cristo, e não na sabedoria do mundo. Ela foi escrita com esta intenção: corrigir e ensinar sobre a verdadeira sabedoria cristã. Dessa forma, Paulo não usou retórica humana, nem sofisticação intelectual para se comunicar, mas depositou toda a confiança no poder do Espírito Santo. Então, irmãos, mais uma vez, cuidado com o que você tem ouvido. Nós não devemos ser julgadores, mas nós devemos pegar a palavra e verificar se aquilo que está sendo pregado condiz com a palavra. Tem um pregador do século XVI, um puritano chamado Richard Baxter, que ele dizia que muitos tratam o pecado como se ele fosse um animal de estimação.
Então tem muitos pregadores, às vezes nós mesmos tratamos esse pecado como se fosse algo assim, que não tem problema. A gente chama isso de passar pano, né? De vez de você apresentar o pecado para que haja arrependimento, passa um pano. Até nós estávamos conversando lá nos arautos, o cleptomaníaco não é ladrão, não é isso? O cleptomaníaco é uma doença, ele só rouba porque ele tem uma dificuldade. Mas a Bíblia chama isso de pecado e precisa ser tratado. E assim tem tantos outros. Nós não podemos passar pano no pecado. A pessoa precisa de entender que ela precisa ser levada a um arrependimento verdadeiro. E a mensagem da cruz faz isso com a pessoa. Leva a pessoa para o arrependimento, porque esse pecado precisa ser tratado. E ele já foi tratado na cruz. Mas nós precisamos de saber isso. Nós precisamos de comunicar isso. Agora, o convencimento é do Espírito Santo. Nenhum pregador tem condição disso. Mas essa obra é do Espírito Santo. Boletim. O foco da pregação de Paulo não era em conhecimento humano ou em falar o que as pessoas gostariam de ouvir. Muito menos em acusar ou proteger pessoas ou seus atos. Paulo vai direto ao ponto, a essência do Evangelho, que é Cristo crucificado. Vamos ler juntos o verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Corinto é uma cidade muito culta. As pessoas que habitavam ali eram muito cultas. Mesmo a igreja tendo pessoas simples, mas eles estavam acostumados a um discurso muito culto, empoderado. E os gregos gostavam muito dessa questão da retórica. A retórica é a arte de usar a linguagem de forma eficaz e persuasiva para convencer ou persuadir o seu público. Será que a gente vê isso na internet? Homens sábios, com muito conhecimento, um carisma. Mas o que está por trás dessa mensagem? Mas Paulo não foi nesse caminho. Ele estava focado nessa mensagem da cruz. E eu tenho plena convicção que Paulo foi muito claro e completo em sua pregação em Corinto. Abra sua Bíblia no capítulo 1, dos versos 4 a 8. Eu vou fazer essa leitura, mas você pode acompanhar aí. 1 Coríntios 1, do verso 4 ao verso 8. Presta atenção nessa leitura. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu creio piamente que Paulo anunciou um evangelho completo ali. E eu vou repetir aqui o verso 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Então nós podemos ver que todas as cartas de Paulo está permeada, está recheada da mensagem da cruz, da mensagem de Cristo. E essa expressão em Cristo, se você pesquisar, se você tiver uma Bíblia eletrônica, você vai ver que são encontradas inúmeras vezes. Só nas cartas de Paulo, essa expressão em Cristo são mais de 80 vezes. E no Novo Testamento, com algumas derivações, são praticamente 200 vezes. Esse em Cristo está apontando para a nossa morte com Cristo na cruz. Está apontando para o nosso velho homem que foi crucificado com Cristo. Porque se nós não estivermos em Cristo, nós estamos fora de Cristo. E só tem duas situações, irmãos. Ou eu estou em Cristo ou eu estou fora de Cristo. Eu estou na igreja. Na igreja não vale muita coisa. Vale porque nós estamos aqui ouvindo a palavra. Mas
A essência é estar na pessoa de Cristo. Porque você não vai ter a eternidade somente por ser membro da Igreja Batista ou de qualquer outra. Nós só vamos passar a eternidade com o Senhor se nós estivermos em Cristo. E essa obra redentora só pode ser revelada pelo Espírito Santo de Deus. Vou até usar a frase do Fernando da semana passada. Essa palavra é muito cara para mim, é muito preciosa, porque eu vim do sistema religioso, irmãos. Ontem eu estava conversando com o pastor Maurício. Nasci dentro de um lar cristão, ouvindo a mensagem, ouvi que Cristo morreu na cruz, e é verdade. Ouvi que Cristo ressuscitou, e é verdade. Mas e que eu morri com Cristo? E que eu ressuscitei com Cristo? E que agora Cristo vive em mim. E Ele está transformando minha vida de fé em fé, de glória em glória. Isso é diferente, irmãos. Porque nós saímos de uma ação de Cristo apenas lá na cruz, mas aí nós somos levados na inclusão, nessa morte juntamente com Ele. E essa mensagem que nós precisamos de anunciar. Simples. O convencimento, repetindo, é do Espírito Santo. Nós não temos poder para convencer ninguém. O pastor Maurício, ele prega em clínica. Se ele tivesse poder para convencer aquelas pessoas, né, pastor? Que beleza, que bênção seria, né? Boletim. Paulo evita usar uma linguagem rebuscada ou filosófica que impressione o homem natural. Ele era um homem culto, aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos homens mais sábios entre os judeus, e foi um discípulo exemplar, pois sua vida era irrepreensível do ponto de vista humano. Vou convidar você para abrir sua Bíblia mais uma vez, em Filipenses capítulo 3, do 4 a 8. Eu vou fazer essa leitura, mas acompanhe aí para você ver o perfil, o currículo de Paulo. Eu desafio qualquer um de nós aqui para dizer se nós temos um currículo como esse. Filipenses 3, do 4 a 8. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Israel, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Alguém aqui é capaz de bater no peito e falar isso? Mas olha o outro lado. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha que bênção, irmãos. Então, na história nós temos inúmeros pregadores, como Spurgeon, como George Whitefield, Jonathan Edwards, homens eloquentes, oradores talentosos, mas que dependiam totalmente do Espírito Santo para tocar o coração dos seus ouvintes. Vou falar de novo aqui do Richard Baxter. Ele não pregava para agradar as pessoas, ele pregava como se fosse a última vez sua ou de seus ouvintes. E ele dizia: não brinque com o seu pecado. Eu sou o exemplo, irmãos. Eu fiquei 17 anos nesses bancos aqui ouvindo essa mensagem. Mas a minha religiosidade, esse coração duro, de pedra, não conseguia compreender essa mensagem. E eu não tinha, e ninguém aqui tem condição de compreender. Se não for revelação do Espírito Santo, nós vamos ser ouvintes eternos. Por isso que o poder de convencimento não está no pregador, está na pessoa do Espírito Santo. E é o que nós precisamos de clamar: Senhor, usa esse homem, usa essa pessoa para falar. Abre o meu entendimento, me usa para levar essa mensagem para outras pessoas.
Tem um hino no Cantor Cristão, que alguns dos mais antigos vão lembrar aqui, os mais experientes, né? Ele dizia assim: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Nós podemos deixar isso para amanhã, irmãos? Eu tenho um exemplo pertíssimo. Falei com a minha mãe num domingo, na segunda ela foi internada, na terça faleceu. Vou deixar para depois. Esse negócio de vida eterna, de Jesus, morte na cruz, inclusão, ressurreição, isso aí, sobre esse assunto te ouviremos mais tarde. Quem é que garante que nós vamos estar vivos mais tarde? É muito sério, irmão, a gente não pode brincar com o pecado, porque nós não sabemos de nada. É um alerta para nós. O foco da pregação não está em argumentos humanos que geram orgulho ou confusão, mas no poder de Deus e na revelação do Espírito Santo. Aí você pode perguntar: o que eu devo anunciar? Quem o homem é? O que o homem é? Pecador contra o mas, contrário contra Deus. E para onde esse homem vai em seu estado de pecado? Ele tem uma separação eterna de Deus. E qual a solução para esse homem? Para que ele seja levado ao verdadeiro arrependimento? Ele precisa saber. E nós, como igreja que conhecemos a mensagem, devemos anunciar e mostrar que a solução para esse homem separado de Deus, que nós chamamos de velho homem, é a morte. Não tem outra solução. Nenhum pregador, por mais eloquente ou sábio que seja, pode gerar essa nova vida. Tampouco é possível conquistá-la por méritos. Somente a graça e a misericórdia de Deus é quem pode alcançar o homem perdido. E Paulo sabia muito bem disso. Ele sabia que essa obra é sobrenatural. E Jesus também sabia. Ele é o detentor da vida. E por isso que ele disse para João, para Nicodemos em João 3:3. Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos não entendeu, e nós não entendemos, irmãos, porque nascimento do alto, esse novo nascimento é milagre. Agora, como que um pregador, Maurício, como é que você consegue explicar milagre? Como é que consegue, Márcio? Como é que você vai explicar isso para alguém? Que há 2000 anos atrás, Jesus morreu, me atraiu no corpo dele, matou meu velho homem e me deu uma nova vida. Irmãos, isso é loucura. É loucura. Mas Paulo diz isso lá no capítulo 1, o verso 18. A palavra da cruz é mensagem para os que loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vocês entendem, irmãos? Nós não temos como explicar o Evangelho, nós não temos como explicar esse novo nascimento. Nós temos que anunciar. É isso que nós temos que fazer. E não existe vida cristã, não existe santificação, não existe nada de Deus para o homem fora da pessoa de Cristo. Apesar que existe, né? Condenação eterna. Mas as bênçãos de Deus, todas elas, estão na pessoa de Cristo. Podemos extrair a primeira lição aqui. Não é a nossa eloquência, conhecimento, status social, argumentação que vão levar as pessoas a mudarem de vida, mas a pregação do Evangelho, que é a morte e ressurreição de Cristo. Mais exatamente, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, está morto, sepultado, e na ressurreição nós ganhamos a nova vida. Uma vida que está sendo santificada dia a dia, que chamamos de salvação da alma. Eu não pedi permissão aos arautos, mas os irmãos que estão aí, depois vocês me pegam e puxam a orelha na terça-feira. Mas eu vou ler aqui um parágrafo que nós escrevemos, que vai estar na nossa confissão de fé. Olha que bênção, irmãos, isso aqui. Na soberania de Deus,
Cristo nos atraiu nele. E o Espírito Santo revelou a união do pecador em sua morte e ressurreição. De modo que tudo que pertence a Cristo passa a ser compartilhado com o crente. Sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, sua justiça, sua vida e até no futuro sua glória. Essa união é espiritual, real, permanente, pessoal e inseparável. É assim que nós cremos, irmãos. E essa mensagem que nós precisamos denunciar. Vamos ler juntos o verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A pregação central de Paulo é a pessoa e obra de Jesus Cristo, especialmente a cruz, pois foi ali que o velho homem morreu, foi sepultado e na ressurreição ganhou uma nova vida. Você consegue recitar comigo esse texto de Romanos 6? Vamos juntos? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Eu li várias vezes, mas aqui na frente a gente dá uma atrapalhada. Mas nós sabemos esse texto, né? E nós precisamos denunciar para que as pessoas saibam. Porque lá em Isaías fala que é para que saibais, creiais e entendais. Nós precisamos denunciar para que as pessoas saibam que Cristo morreu na cruz, é verdade, mas que Ele me levou a morrer com Ele. Isso é fato também. E que Ele ressuscitou, e que na sua ressurreição me deu uma nova vida. Agora quem vai convencer Ele, não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. A cruz, que para o mundo é loucura, nós já lemos, né? É o centro da mensagem que salva. Na sexta-feira eu estava ouvindo um louvor lá no meu carro e eu glorifiquei a Deus porque uma frase dizia assim, o coro do cântico: a cruz não foi o fim da nossa história, ela é o começo da nossa vitória. Olha que bênção, irmãos. Eu vou ler de novo. A cruz não foi o fim da nossa história, ela é o começo da nossa vitória. Porque a vitória está na ressurreição, nesse novo homem que está sendo formado em nós. Ah, mas eu tenho tanto problema, tanta dificuldade. Temos. Mas a vida de Cristo está sendo formada em nós. Se você continuar amando o pecado, você precisa de rever essa sua regeneração. Agora, se você comete o delito, comete o pecado, e o Espírito trata com você, e você tem nojo desse pecado, e você vai diante do Senhor e arrepende, Cristo está sendo formado em você, Cristo está sendo formado em mim. Muitos rejeitam essa mensagem, inclusive dentro das igrejas, mas independente da rejeição do homem, ela é o motivo pela qual somos unidos a Cristo. Na cruz houve a nossa justificação. Na cruz o nosso pecado foi pago e o inimigo foi derrotado, mas ele não tem mais poder sobre a morte, ele foi destronado. Na cruz o velho homem foi morto e a inimizade contra Deus foi desfeita. Ouça essa leitura aqui de Efésios 2, 4 e 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como é que você vai explicar isso para alguém, irmão? Que você está sentado com Cristo? Não tem. Paulo rejeita o boletim. Paulo rejeita qualquer conhecimento ou sabedoria que desvie desse foco. E nós também não podemos ser iludidos, enganados com pregações humanistas que prometem prosperidade, cura e vida boa. Não existe nada de bom para o homem fora de Cristo. Então, cuidado, irmãos.
Cuidado com essas redes sociais, com o que você ouve. Eu não estou dizendo aqui que você não deve ouvir, mas seja como os berenianos. Confere na palavra. Isso aqui bate, glória a Deus. Isso aqui não está certo. Confira na palavra. Vamos ver juntos o verso 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo não prega com confiança na sua própria força, mas reconhece sua fragilidade humana. Isso revela para cada um de nós humildade e dependência total de Cristo, seja no ministério ou em qualquer atividade em nosso dia a dia. O temor e tremor a que Paulo se refere falam da reverência diante da responsabilidade de transmitir a verdade de Deus, seja no púlpito ou para as pessoas que convivem conosco. Isso começa no nosso lar, com os vizinhos, no trabalho, no trânsito, na igreja e em todo lugar, em todo o tempo. Lembre-se, mas aquele a quem muito foi dado. Vamos juntos? Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Irmãos, eu sempre tive o desejo de pregar a palavra. Não estou falando aqui no púlpito, mas de anunciar para as pessoas. Mas sabe onde eu esbarrava? Eu não tinha essa mensagem no meu coração. E quando nós não temos algo como verdadeiro para nós, como é que você vai falar isso para outras pessoas? Como que você vai anunciar isso? Você pode até tentar, mas não tem verdade, porque não é verdadeiro para nós. Agora, quando Cristo vem e muda a nossa vida, nós vamos perdendo essa timidez, perdendo esse medo, e Ele vai nos ensinando, devagar, a nós compartilharmos aquilo que Deus fez por nós. O que Cristo fez na sua vida? Ele me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino do seu Filho. Como é que isso aconteceu? Eu não sei. Você lembra daquele cego que foi curado e os fariseus e o povo ali estava, o que foi que aconteceu? Eu falei, não sei, o homem lá fez lodo, passou no meu olho e eu vejo. Quem era ele? Como é que ele fez isso? Chama os pais. Esse é teu filho? É meu filho. É teu filho? É filho? É. Ó, ele era cego? Era cego. E como é que ele está vendo? Eu falei, não sei. Pergunta para ele é maior. O medo da religião, medo de ser expulso da sinagoga. Aí o que ele fala? Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Eu sei que eu ia para o inferno, que eu tinha uma condenação eterna, mas Cristo me salvou. Como é que eu vou explicar isso? Vamos ler juntos o verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo destaca que o que sustenta a sua pregação é a ação do Espírito Santo e não a eloquência humana. A verdadeira eficácia do Evangelho está no poder sobrenatural de Deus para convencer e transformar vidas. A linguagem pode ser simples, mas é revestida do poder divino. Então não é o seu nem o meu conhecimento das Escrituras. Não é a nossa atitude, postura de voz, um português correto. Claro que tudo isso ajuda. Mas é o que Cristo fez primeiramente em nossa vida, primeiramente na minha vida. Quando falamos por experiência própria, há uma empatia, seja no púlpito ou individualmente, mas o convencimento é somente obra do Espírito Santo. Quando eu morava lá em Astorga, tinha uma irmã, uma senhora lá, que era muito amiga da minha mãe, e ela perguntava sempre para mim, quando você vai para o seminário? Porque naquela 42 anos atrás,
tinha muito essa questão de um menino ir para o seminário para ser pastor, né? Tinha a questão de ser padres e tal. As famílias gostavam dessas coisas. E eu falava para ela, só se Deus me chamar. E se eu tivesse ido por emoção, irmãos, eu seria mais um enganador. Porque se essa obra não for verdade em mim, como é que eu vou comunicar isso para as pessoas? E nós vemos hoje muitos pastores frustrados, porque estão tentando por esforço convencer pessoas. Estão mais preocupados em encher os bancos, em arrecadar. Misericórdia, irmãos. Nós não estamos aqui falando no sentido de condenar essas pessoas. Quem vai condenar é Deus, quem vai julgar é Ele. Mas se nós temos essa verdade, nós precisamos de anunciar. O pastor Glênio está agora no Chile, né? Pregando para 300 pastores. Ele tem um ministério em toda a América do Sul aqui, pregando para pastores, anunciando essa verdade. Porque muitos, como eu, cresceram, foram para o seminário e ouviram que Jesus morreu na cruz. E é verdade. E Jesus ressuscitou e é verdade. Estou repetindo o que eu já disse. Mas essa morte que nós morremos com Ele, isso não é conhecido, irmãos. Eu vim do sistema religioso batista, onde o arminianismo é muito forte. Então você faz por merecer. Eu sou um bom rapaz, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, eu sou um bom jovem, eu toco no grupo, eu sirvo na igreja. Então você ganha bônus para herdar o reino de Deus. Só que isso é mentira. Só existe um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. Nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhuma pessoa que está sobre o comando da sua vida aí tem poder. O único que tem poder para nos colocar no céu é Jesus Cristo. E o único que vai condenar também é Ele. Nós não podemos condenar ninguém, nem julgar ninguém. Nós temos que anunciar a mensagem. Vamos ver o verso 5. Para que a vossa fé, vamos juntos? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo quer que a fé dos coríntios seja firme e segura, não baseada em argumentos ou conhecimento humano, que são instáveis e transitórios. A fé verdadeira repousa no poder de Deus, que age no coração e na vida dos filhos. Se pensamos que podemos apoiar a fé em coisas deste mundo, estamos totalmente enganados. Primeiro, não temos fé. Ela é um dom de Deus e o autor é Jesus Cristo. Além disso, nada neste mundo pode levar o homem a Deus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É o que diz 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas como podemos colocar em prática tais ensinamentos? Como isso pode ser real em nosso dia a dia? Então eu quero enumerar alguns pontos, mas saiba que não são regras, não são normas. Entretanto, nos ajudam a permanecer na verdade. E esses textos aqui a minha mãe ensinou para a gente desde pequeno, desde a tenra infância. Vamos ler juntos o Salmo 119, 105 e o 133. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E vocês pais, né, nós que somos pais, precisamos de ensinar isso para os nossos filhos. Então, a mensagem. Seja individualmente ou em pequenos grupos, ou mesmo no púlpito, é preciso ter como centro Jesus Cristo crucificado. Então, se você vai falar para alguém alguma mensagem, peça ao Senhor sabedoria para levar essa mensagem da cruz para essa pessoa. Creio que a visão da nossa comunidade reflete esse cuidado. Conhecer
pessoalmente a Cristo crucificado, sepultado e ressurreto, e torná-lo conhecido em todo lugar por meio da amorosa graça do Pai. Eu só vou poder anunciar se eu conhecer Cristo pessoalmente. Eu tinha até o desejo de anunciar, mas como que eu vou anunciar se isso não é verdade para mim? Por isso que é conhecer pessoalmente. E aqui no nosso boletim tem essa nossa visão. Leia de vez em quando ela. Reflita sobre essa missão, sobre essa visão. O 2. Humildade ao anunciar o Evangelho. Não podemos confiar em nossa capacidade humana, mas reconhecer nossa fraqueza e depender do Espírito Santo. Ao anunciar o Evangelho, a glória sempre será de Cristo. Somos apenas servos. Lembre-se, Jesus, o Criador de todas as coisas, lavou os pés dos discípulos. Pergunta para esses conquistadores aí de público se eles querem servir, ou eles querem ser servidos. 3. Confiança e dependência. O Espírito Santo tem a suprema missão. Vamos ler juntos João 16, do 8 ao 11? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Essa é a missão do Espírito Santo. Uma fé sólida. A verdadeira fé, a fé verdadeira não é uma questão de filosofia ou inteligência, mas de esperança e confiança em nossa união com Cristo, do meu novo nascimento. Ele é o autor da fé. Não temos fé em nós mesmos, não temos estoque dela para emprestar a outros, como nós já ouvimos aí. Vamos ler juntos aqui Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus, irmãos. Peça a Deus a fé para crer e para proclamar. Lembra do texto lá? Cri, por isso falei. E o 5, um alerta. A missão de anunciar o Evangelho foi dada a todos os que são filhos de Deus. O Evangelho é simples, a mensagem é objetiva. A palavra de Deus não volta vazia. O poder transformador não está em quem fala, mas na palavra de Deus. Sim, é muito bom ter uma linguagem correta, sem vícios, sem buscar impressionar pessoas. Mas todos os que nasceram do alto podem anunciar o Evangelho, mesmo com suas fraquezas e limitações. E eu vou ler aqui 2 Coríntios 12, 9, que nos diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí você diz assim, mas eu sou fraco, eu não sei falar. O Maurício, o Márcio falam tão bem, eles têm, mas eu não sei. Eu acho que nós não lemos direito aqui, né? O poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Então você quer ser forte para quê? Nós precisamos ser dependentes do Senhor. E o Senhor, eu quero ser fraco sim. Para o Senhor colocar o seu poder em mim, para eu poder anunciar essa mensagem. Cabe aqui ainda uma última consideração. Quem ouve também precisa ter cuidado. As palavras sábias, as falas mansas, as mensagens eloquentes e muitos outros enganos estão ou podem estar encobrindo um falso evangelho e falsos mestres. Ouça com cuidado e atenção, qualquer que seja a pregação. Fuja do humanismo, no qual o homem é o centro e Cristo está de fora. Tem uma frase do Spurgeon que diz assim:
Entender que a capacidade humana é limitada é o primeiro passo para experimentar a força sobrenatural do Senhor. Então eu vou me preparar, vou estudar, vou ler todos os livros para mim poder ser um pregador. Não é isso que ele está dizendo aqui. Nós somos limitados, irmãos. E nós estamos falando de milagre, de poder, de transformação de vida. Eu falei várias vezes, e para mim não me desgosta, e a segurança para vós. É o Espírito Santo que vai convencer o homem. O Evangelho não depende da oratória, muito menos de técnicas ou sabedoria humana, mas da revelação da obra que Cristo realizou na cruz. Ele morreu e nos levou a morrer com Ele. Foi sepultado e o velho homem com Ele. Mas Jesus Cristo ressuscitou e nos deu uma nova vida. Assim como Paulo, necessitamos depender totalmente de Deus para que a nossa fé esteja firmada unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Vamos juntos? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu vou ler aqui mais um texto para terminar, de Gálatas 6,14. Olha como que as epístolas de Paulo, todas elas convergem para o mesmo assunto. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, Ele nos fortaleça, nos anime, tire a nossa timidez de anunciar esse Evangelho para as pessoas que convivem conosco. Vamos orar mais uma vez? Paizinho bendito, como nós vimos aqui, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então capacita a tua igreja, Senhor, para anunciar o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Nós sabemos que o Senhor está prestes a voltar para buscar a sua igreja, mas tem muitas pessoas que ainda não ouviram essa mensagem. Então nos dê, Senhor, intrepidez, coloca as palavras certas na nossa boca, no momento certo, que nós vivamos esse Evangelho, para que quando nós abrirmos a nossa boca, as pessoas vejam a vida de Cristo em nós. Faz isso, Senhor, para a tua própria glória. Faz isso, Senhor, para que nós tenhamos total dependência do Senhor e não colocamos em nós mesmos nenhum tipo de força, Senhor, de poder. E edifica a tua igreja, Senhor. Anima a tua igreja, Senhor. Vivifica a tua igreja. Faz isso para a tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém.